Olha aí, meu amigo, as pesquisas Datafolha continuam representando um péssimo sinal para o governo Lula. Veja esta aqui que trata a respeito da preocupação do povo brasileiro na questão econômica, na capacidade de comprar itens básicos como os alimentos. Veja só, 58% dos brasileiros afirmaram, dos entrevistados, obviamente, que é um recorte da população de maneira geral. 58% dos brasileiros afirmaram que reduziram a compra de alimentos, meu amigo. Não são itens supérfluos, não é viagem, não é comprar uma roupa ou algo do tipo. Alimentos. Quase 60% da população brasileira reduziu a compra de alimentos nos últimos meses por causa da alta de preços, sendo que 54% dos entrevistados colocam no Lula a culpa por esse problema, o que realmente mostra um governo perdido, nas palavras do próprio pessoal do Estadão. Sim, estou olhando aqui, Folha de São Paulo e Estadão. Meu amigo, não tem como dourar a pílula, não há grande mídia esquerdista que dê conta de enganar a opinião pública, porque as coisas são gritantes de fato, e nós vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa aqui, então, faz parte daquele levantamento que foi feito no começo do mês de abril. Então, já tem alguns dias, quase 2 semanas que a pesquisa foi feita, mas não tem nada que mudou substancialmente de lá para cá, a ponto de tirar a credibilidade dessa pesquisa enquanto recorte temporal. A credibilidade fica mais questionável por causa do instituto que promoveu essa pesquisa. É claro que a gente sabe muito bem, o Datafolha tem uma tendência à esquerda, o desvio padrão à esquerda que eles utilizam nas suas pesquisas, mas ainda assim, é o que eu falo, nem o Datafolha dá conta de dourar a pílula para o governo Lula. Então veja só, 8 em cada 10 brasileiros adotaram algum hábito, alguma mudança de hábito em resposta à inflação, à alta de preços. Começando, é claro, pelos hábitos mais supérfluos, aqueles que dá para abrir mão mais facilmente. Por exemplo, comer fora de casa. 61% dos entrevistados afirmaram que estão saindo menos com essa finalidade. Pessoal, trocando a marca de café por uma marca mais barata. Eu vou fazer um vídeo só sobre o café, porque é um ponto realmente muito delicado. Metade dos entrevistados afirmaram isso. Então, estão comprando uma marca de café mais barata, sendo que 49% estão tomando menos café. Pois é, já estamos nesse nível aqui de ter que consumir menos um item básico. O brasileiro ama café, tendo que tomar menos café porque o custo ficou extremamente elevado de uns meses para cá. Então, um quarto da população brasileira, aqui a coisa começa a ficar mais grave ainda. Um quarto da população afirma ter menos comida do que o suficiente em casa. Pois é, meu amigo. 6 em cada 10 afirmam que a quantidade é suficiente e 13% dizem que é mais do que o necessário. É um número bastante perigoso, bastante preocupante. Isso aqui, alimentação é algo que realmente toca a população brasileira e causa, né, até uma certa apreensão. Ninguém quer as pessoas passando fome, ninguém quer as pessoas passando necessidade no Brasil. Mas a depender do cenário econômico, isso é inevitável. E, claro, isso aqui afeta principalmente a população mais pobre. Então, de maneira geral, o público mais pobre vai ser mais impactado nesse sentido aqui. Então, se 58% dos brasileiros, a média geral, estão comendo menos alimentos, comprando menos pelo menos, né? Estão comprando menos alimentos, entre os mais pobres, esse patamar sobe para 67%. Então veja que é algo que, como era de se esperar, impacta mais os mais pobres, porque a fatia mais pobre da população gasta mais orçamento com alimentação. Já tem grande parte do orçamento doméstico comprometido com as compras do supermercado. Então, se os preços sobem, não tem para onde correr.
não tem outra fatia generosa do orçamento que possa ser sacrificada em favor dos alimentos. Essa já é a fatia mais generosa do orçamento. Talvez o aluguel, mas vai fazer o quê? Vai morar embaixo da ponte para comprar comida? Vai ter que reduzir a compra de fato. E não é arroz e feijão por enquanto. É café, talvez um sorvete, talvez uma massa, enfim, alguma coisa assim, que dá para deixar de lado por enquanto. Mas o quanto vai demorar para a gente chegar a ver as pessoas tendo que deixar de lado itens indispensáveis, aí a coisa vai ficar feia de fato. E pois bem, além disso, né, tem também aqui a leitura a respeito da responsabilidade. Quem é responsável por esse problema econômico, né? Quem é responsável pela alta de preços? 54% dos brasileiros afirmam que o Lula tem muita responsabilidade pela alta de preços dos alimentos nos últimos meses. Ah, então o restante acha que não tem responsabilidade. Não é assim. 29% afirmam que o governo tem um pouco de responsabilidade por isso. Então, somando os dois patamares, estamos aí com 83% da população afirmando que o governo Lula tem algum grau de responsabilidade nesse problema do preço dos alimentos de maneira geral, né? E mesmo aqui eleitores, né, do presidente Lula culpam ele por causa desse cenário, né? No total aqui, na média geral, são 83%. Entre os eleitores do Lula, 72% atribuem a ele algum grau de culpa nessa situação. Realmente é uma coisa bastante complexa, do ponto de vista da percepção popular, da repercussão que isso tem na imagem do governo Lula e até mesmo na possibilidade dele recuperar o capital político perdido até o momento, o que se mostra cada vez mais difícil. E o pessoal aqui do Estadão pontua justamente esse fator, que os resultados apresentados aqui, né, 67% dos entrevistados estão frustrados com o governo Lula. Esse resultado mostra o quanto o governo está perdido de maneira geral, né? Então, a questão aqui, por exemplo, né, é da economia. 22% dos entrevistados citaram a economia como sendo um problema sério, algo de preocupação. Ah, é pouca gente. Mas isso aqui é uma pesquisa espontânea. As pessoas espontaneamente falavam algo. Agora compare, né, com o final de 2023, setembro de 2023, só 10% responderam algo relacionado à economia. Então, o número de pessoas preocupadas com o fator econômico no Brasil dobrou de lá para cá. Então, é mais do que a violência, a economia é lembrada de maneira geral. Tem motivos para as pessoas estarem tão preocupadas com a economia, com os preços? É claro que tem. Quem vai no supermercado com frequência, como eu vou, sabe disso muito bem. A cada ida no supermercado é um susto que a gente leva. E tem vários meses seguidos que eu tô falando isso aqui no canal. Os preços seguem subindo de absolutamente tudo. Cada mês tem o seu vilão diferente, mas todo mês é um vilão. E a alta vai se acumulando, ainda que os preços não subam constantemente para o mesmo produto. Uma vez que subam em um mês ou dois, esse patamar vai se manter elevado. No longo prazo é isso que realmente importa. E o que tem causado esse cenário é o governo Lula, com todo o desarranjo fiscal que faz a moeda ficar mais depreciada. Com o real menos valorizado, o Brasil se torna menos resiliente a crises, porque elas acontecem. Choque de oferta por causa de uma lavoura que foi prejudicada, uma safra menor do que o esperado, coisas desse tipo que poderiam ser um problema mitigado por uma economia sólida. Só que o Brasil tem uma economia frouxa, uma economia decadente. Qualquer problema é, na verdade, potencializado. E aí quem mais sofre nessa história, meu amigo, é justamente a população mais pobre. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.